Glória a Deus, amados. Hoje eu me alegro por estar aqui, por estar fluindo desta forma. E como somos privilegiados por estarmos num ambiente desse, com uma unção como essa, desfrutando da comunidade, desfrutando de uma graça sobrenatural, renovadora, restauradora nas nossas vidas, amém? Que nós possamos ser gratos o tempo todo por esse momento. Vamos lá, né? Senão eu vou ficar aqui. Glória a Deus. Amados, durante algum tempo o Senhor vem me inquietando mesmo, e vocês vão entender o porquê é uma inquietação na minha vida. A respeito de algo, de uma palavra que algum tempo ele despertou em mim, lendo Marcos. Eu estava lendo o livro de Marcos e isso marcou, assim, eu já li algumas vezes o livro de Marcos, mas parece que tem hora que você lê a palavra que algo sai de dentro da Bíblia, assim, né, e te faz pá! E esse texto fez isso comigo. Está lá em Marcos 14, no 13... versículo 13 ao 16, Marcos 14, do 13 ao 16, que diz assim: Então, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Aí fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Nossa, é um texto que, né, se você for ler assim, você fala... Mas, amados, essa passagem, ela não saiu de dentro do meu coração, não saiu da minha mente durante muitos dias, durante meses. Por quê? Olha que interessante. Jesus, ele simplesmente olhou para os seus discípulos e falou assim: olha, você vai para a cidade. Lá você vai encontrar um homem que vai estar com um cântaro de água. E você diz para ele assim: aonde é o espaço? O mestre pediu para te perguntar aonde é o espaço, o lugar que eu vou poder fazer a Páscoa com os meus discípulos. E eles receberam aquela palavra e simplesmente foram. Você iria? Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim, quando começou a saltar isso no meu coração. Não tenho certeza. Qual era a garantia? Que eles iam encontrar alguém nessas condições? Mas Suzy, era Jesus que estava falando. Sim, era Jesus. Mas naquela época, Jesus era um homem que estava andando e falando do reino dos céus para algumas pessoas. Você não pode dizer... Posso dizer isso. Os discípulos, eles tinham uma convicção de que aquele homem que estava falando, fazendo milagres, dizendo que ele era o Filho de Deus, era o Cristo. Muitos ali não acreditavam. E eles foram, mediante a convicção de quem Jesus era. Eles receberam uma palavra e eles foram. E hoje, se a gente escuta alguém falando assim: sai daqui, vai lá para Barueri, você vai encontrar um homem carregando um galão de água, tá, para ficar bem, e fala para ele assim: o que você vai falar? Essa pessoa que está me dizendo isso está doido, vou lá. Normalmente nós fazemos isso. Por quê? E eu queria muito que você guardasse essa palavra: convicção.
Aqueles discípulos, eles não tinham garantia de que eles iam encontrar o que Jesus tinha falado, mas eles tinham uma convicção de que Jesus era Jesus em primeiro lugar e que a palavra dada por Jesus não ia ficar ao vento. E eles iam encontrar conforme ele havia falado. E aí isso começou a vir assim no meu coração de forma inquietante mesmo. Eu comecei a ficar inquieta, de acordar de madrugada e falar, não, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Por que isso? Por que aquilo? E aí o Senhor começou a desvendar essa palavra para mim. Porque quantas vezes temos recebido... Então, eu vou falar o que o Senhor falou para mim, tá? E eu vou transmitir para vocês. Quantas vezes você tem recebido palavras minhas, mas a convicção não está aí dentro de você e ela se perde no meio do caminho? Quantas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e na hora sim nós, uau, aleluia, glória a Deus, vai rolar, vai acontecer. Porém, a convicção se perde no meio do caminho e a palavra fica para trás. E o Senhor começou a desvendar para mim. O porquê é inquietante para mim, porque o Senhor começou a falar comigo. E isso é o difícil. E aí, olha só, o Senhor começou a trazer tantas coisas, e uma delas foi um exemplo muito simples. Quando você está desempregado, você começa a orar, clamar ao Senhor por uma porta de emprego ou uma promoção, e você busca, e você ora, e você faz, e você clama, e tal. Aí vem uma palavra para você de que a porta chegou. Aí você recebe a proposta de emprego ou a proposta de promoção, aí você vai todo feliz, saltitante, você testemunha para todos, falando, olha o que Deus fez na minha vida. Uau! Deus fez isso na minha vida, me deu um emprego que eu queria. Olha, que extraordinário! A promoção que eu sempre busquei chegou de uma forma extraordinária. Passa-se um tempo, vamos dizer 6 meses, 1 ano, aquele emprego já não é bom mais para você. Aquela promoção já é pesada demais, está exigindo muito e você está ganhando muito pouco. Aí você já não tem certeza mais que realmente foi Deus que abriu a porta. Só que nós nos esquecemos, e isso que o Senhor falou comigo, você se esquece de que lá atrás, quando você recebeu, você testemunhou que eu dei a porta, eu abri a porta para você, eu dei a promoção para você, eu fiz e aconteci para você. E agora você está dizendo que não serve mais? Eu mudei de ideia? Algo simples? Então, né, corriqueiro? Já não serve mais, não presta mais. A casa que eu queria alugar, aluguei, hoje ela não presta mais. Não era tão assim. Quantas vezes nós declaramos que recebemos bênçãos do Senhor, e aí, do nada, passado-se algum tempo, simplesmente aquilo não se torna bênção mais, e se torna, inclusive, maldição. Por quê? Te traz tanto tormento, tanto transtorno, que você simplesmente não é tão bom assim, né? Não é tão legal. Mas existem pessoas que ouviu teu testemunho e acreditou naquilo que você disse, que Deus abriu a porta para você, que o Senhor foi extraordinário, o milagre chegou e tal, que não esquecem. E do nada eles olham e falam assim, ué, mas não foi Deus. É esse Deus que muda de ideia no meio do caminho? Entender o porquê da minha inquietação? Olha, um exemplo tão bobo, tão simples. Nós precisamos entender, irmãos, que não depende de nós, não é sobre nós aquilo que Deus estabelece na nossa vida. Quando Deus abre um propósito na nossa vida, nós cristãos que conhecemos a palavra, que entendemos que nós vivemos para um propósito, tudo há um propósito. Não é sobre mim, é sobre o propósito. Aí eu vou pegar o gancho da ministração da Mi, Não Conectadas, que está lá no YouTube, que você pode, inclusive, assistir pela primeira vez ou assistir novamente. E você que está nos assistindo também, pode ver lá.
Foi uma ministração que veio de encontro com tudo aquilo que eu já estava sofrendo. Porque é doído você ser confrontado pelo Senhor. E eu estava sendo confrontada pelo Senhor. E aí, o que ela trouxe na ministração? Deus não encerra ciclos do nada. Não deixa ciclos abertos, a não ser que tenha alguém que vá fazer a continuação. Mas nós, como bons humanos que somos, resolvemos achar que é tudo conforme a nossa cabeça. É tudo conforme o que eu quero. É tudo conforme aquilo que eu estou sentindo no momento. Então, na verdade, a nossa carne fala mais alto, nossos sentimentos falam mais alto, a minha vontade fala mais alto, claro. E o Senhor falou para mim, falou assim, não é sobre você. É sobre o propósito que eu tenho. E quando nós entendemos isso, nós começamos a caminhar de acordo com o propósito que o Senhor tem nos dado. Porque a pergunta não é mais, por que esse emprego veio agora? Por que essa promoção, A gente pergunta, qual é o propósito de tudo isso, Senhor? Por que se tornou algo muito assim impactante na minha vida e o puxão de orelha foi para mim? E é claro que eu não ia sofrer sozinha. Falei, quando tiver a oportunidade, a igreja vai bem sofrer comigo, que eu não sou boba, eu gosto de andar em comunhão. Por quê? Não? Vou contar para vocês o porquê. Há uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa. Bons anos atrás. Bons. E eu saí de lá. Deu vontade. Pedi minha conta e quis sair. Né? Passados-se 2 anos, o Senhor começou a me inquietar que eu ia voltar para essa empresa. Mas eu sou uma pessoa muito resistente. Quando eu falo que eu não quero mais, eu não quero mais. Eu sou aquela que fala, acabou, acabou mesmo. Não adianta. E eu falei que eu não ia voltar. E um dia eu sonhei, e eu falei assim, meu Deus, eu estou ficando louca, sonhando que eu estou voltando para lá. Misericórdia, Jesus, salva a minha alma. Aí daqui a pouco sonhei de novo, por fim, sonhei 3 vezes. Naquela época a gente tinha muito hábito de orar no monte. E eu fui, nós tínhamos um propósito, nós íamos toda terça-feira com um casal de amigos nossos, orar no monte, e nós estávamos lá, na hora de descer, um dos meninos lá falou assim, você vai voltar para a empresa. Aí eu falei, você tá louco, meu amigo, nunca na minha vida, a bonitona, né? Outro dia eu estava no ponto de ônibus, veio uma pastora que eu conheço, ela estava do outro lado da rua, e ela atravessou a rua, tudo bem, Suzy, como vai, como você está? E como está lá no escritório? Eu falei, não sei, eu não estou lá, mas você vai voltar. E eu falei assim, não tem essa possibilidade. E eu assim, bem arrogante mesmo, gente, olha, bem arrogante mesmo. Não tem essa possibilidade. E eu falava assim, com a boca cheia. E aí, bom, e o Senhor vinha inquietando, vinha falando, até um dia que o Senhor falou assim, você quer andar do jeito que você quer, ou você quer andar em obediência comigo? A escolha é sua, decida. Aí, depois dessa, o que eu fiz? Vou andar em obediência, porque eu sei, conheço a palavra, aí a gente é crente, aí a gente conhece a palavra, E aí eu decidi, não tinha possibilidade de eu voltar, meu gerente não ia me chamar de volta, tá? Não tinha possibilidade. E do nada, meu gerente um dia entra em contato e me chamou para voltar. Perguntou se eu estava trabalhando, na época eu estava até desempregada. E aí ele falou assim, vem aqui conversar. Fui lá, conversei e acabei voltando. Né? Acabei voltando, fazer o quê, né? Voltei. Passados-se 2 anos, contei o testemunho para todo mundo, que Deus tinha falado comigo dessa forma, como eu contei para vocês, que eu estava em desobediência, que eu era arrogante, que não sei o quê, não sei o que lá. Contei para todo mundo, ministrei sobre isso e tal, que não sei o quê, e está tudo bem. E eu estou lá, passados-se 2 anos e pouco, mais ou menos, o fervo começou naquele lugar.
o bicho começou a apertar, o fervo foi, a briga foi. E um dia eu, bonita, achando que era a poderosa, como diz, falei para o meu chefe assim, eu quero a minha conta, porque eu não preciso passar por isso. Não preciso. Então, eu quero a minha conta. E aí, ele, tá bom, vou te dar a sua conta. Mas você vai cumprir aviso. No aviso piorou mais ainda. Levantou todos os demônios possíveis e imagináveis do inferno e veio para me atazanar. Eu, inexperiente e imatura, espiritualmente, o que eu fiz? Numa discussão, falei assim, eu não venho mais a partir de amanhã e você que se lasque. E virei minhas costas e fui embora para minha casa, porque eu não precisava passar por isso. Amados, é a experiência que eu passei, tá? E Deus tem meios de tratar com a gente. Foram tempos difíceis, onde aconteceu tanta coisa na minha vida de ruim. Não fiquei desempregada, porque eu saí em maio, em junho eu já estava trabalhando. Mas aconteceu tanta coisa na minha vida, que eu tenho certeza que se eu tivesse sido obediente, não teria acontecido. Mas olha que interessante. Nunca o Senhor nos deixa esquecido quando a gente quer voltar para o lugar de obediência. E o Senhor começou a falar comigo, e um dia eu estava em casa, eu morava na Coab ainda, e eu sempre fui muito de escrever, né, aquilo que eu estava sentindo, e tal, que não sei o quê. Minhas orações até hoje são escritas. Né, tem hora que eu estou assim, e eu comecei a ver algumas coisas, e eu vi, quando eu escrevi, que o Senhor tinha falado comigo no monte, o Senhor tinha usado a pastora para falar comigo, o Senhor tinha me dado sonhos, o Senhor tinha inquietado a minha alma, que eu ia voltar para aquele lugar, mas eu não perguntei em nenhum momento o propósito do Senhor quando foi para mim sair. E havia um propósito. Havia um propósito. Mas eu não sabia qual era, e no momento eu deixei minhas emoções, a minha carne gritarem mesmo, e minha arrogância gritar mesmo, que eu não precisava passar por aquilo. Porque, gente, eu era filha de Deus. Por que que eu ia passar aquilo sendo a filha do rei? Desobediente, né? Bem desobediente. E, bom, muita água passou por debaixo da ponte, né? Que nem dizia minha avó. Passados-se aí uns 14 anos, o Senhor começou de novo a inquietar minha alma, falando, você vai voltar para aquele lugar. Não ri, não. Qual foi minha primeira reação? Madura espiritualmente? Não vou não, Senhor. Me esqueci. Nós temos um hábito do esquecimento. A gente esquece as coisas. Esquece aquilo que o Senhor falou para não fazer. Esquecemos aquilo que o Senhor falou, faça. A gente se esquece, a gente se perde no meio do caminho. Por que que o Senhor começou a inquietar a minha alma em relação a essa leitura de uma passagem tão simples e comum? Porque o Senhor falou, você não teve convicção e você não perseverou no propósito. Você cortou um ciclo. Agora eu te pergunto, você acha que a empresa parou, meus amados, porque é a bonita que saiu? Não parou, mas também não andou como deveria ter andado. Quando nós entendemos que nós andamos sobre propósitos estabelecidos pelo Senhor, nós também entendemos que há pessoas que precisam ser salvas através da nossa conduta. A minha conduta foi imatura. Pessoas que talvez hoje seriam salvas em Cristo, não foram por causa da minha conduta imatura. Porque eu era filha de Deus e não precisava passar por isso. Talvez você
tenha situações que você passou de igual forma, e eu não preciso passar por isso, porque isso acontece no ministério também. Eu não preciso passar por isso, vou para outra igreja. O pastor falou um pouquinho mais alto comigo, estou fora. Não preciso passar por isso. Tchau, beijo. Tem 50 mil igrejas para mim ir. Beleza, mas talvez nenhuma delas seja a que o Senhor falou para você ficar. E eu falo isso com toda a convicção, porque nós saímos de um outro ministério e eu nunca tinha ouvido falar em verbo da vida. Mas um dia, passando aqui, o Wilson virou e falou assim, qualquer hora nós vamos fazer uma visita nessa igreja. Fizemos uma visita e ficamos. Porque houve um direcionamento do Espírito para nós ficarmos aqui. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que há propósito em tudo, ministério, família, casa, hoje em dia a frase é, vou me separar porque eu não preciso passar por isso. Amados, entenda, eu não estou falando de exageros. Existem os exageros. Mas eu estou falando de coisas que você pode sim superar sendo maduro e orando mais, buscando mais, se entregando mais. Porque às vezes a gente quer ter a mesma experiência de um mergulho profundo nadando no raso. Nadando no raso. A gente tem o hábito de querer surfar na onda do coleguinha. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aquele irmão está vindo orar 9 horas da manhã aqui, todo domingo, para abençoar você no culto, e você, porque simplesmente não quer, não estou falando, olha, nós estamos aqui em pessoas maduras, tá? Não estou falando sobre isso, mas sobre não poder, não dar para vir. Mas quando você não vem porque você não quer, você vai surfar na onda do seu colega. Por quê? Aqueles que estão lá estão pagando preço para você no culto desfrutar de algo extraordinário. O tempo que você não ora, que eu não oro na minha casa, que eu não tenho meu tempo com o Senhor, que eu não busco o Senhor, que eu não separo aquele momento no secreto, para, me encher, falar em línguas, ler a palavra, isso vai trazer consequência, não é só para a sua vida, por quê? É para a tua igreja também, é para a tua família. Irmãos, nada é sobre só nós. Sempre é sobre os demais, aqueles que estão na adjacência. Sempre vai ser sobre a sua casa, sobre a minha igreja. Sempre vai ser sobre o meu trabalho. Ai, você não tem noção como está o inferno naquele trabalho. Pois o Senhor diz que quem muda o ambiente é você, pela presença que você carrega. Por que você está deixando, como eu deixei, o ambiente me mudar e me roubar ainda? Quando a gente se posiciona e entende toda essa questão de propósito não ser sobre mim, porque o Senhor não vai me dar um trabalho bom só porque Ele quer me agradar. Mas Ele vai me dar um trabalho bom porque há um propósito. E aí, por haver esse propósito, você vai desfrutar de coisas extraordinárias também no meio do caminho. Se Deus falou, então tá, vamos voltar lá de novo no texto. Jesus falou para os discípulos, eles ouviram a palavra e eles foram. Se o Senhor te deu uma palavra, e isso vem bem a calhar a nós, porque nós estamos caminhando com uma igreja que todo começo do ano recebe uma palavra, e nós caminhamos com ela, nós temos que nos firmar nela. A palavra é de avanço para a igreja? Sim, mas a igreja vai avançar se você avançar. Se você ficar estacionado, a igreja não avança, porque você vai impedir o avanço da igreja. A minha casa vai avançar, se eu te tenho essa palavra, se eu avançar, senão a minha família não vai avançar. Porque não adianta eu ganhar 50 mil reais e a minha família não ganhar. Não vai haver uma soma. E nós hoje não estamos mais no tempo de somar. Nós estamos no tempo de multiplicar. O tempo da soma passou. Hoje é multiplicação. O Senhor já requer, a régua aumentou, como a gente sempre fala.
O Senhor requer muito mais de nós. Multiplique, multiplique, multiplique. Não é vamos nos ajuntar para nós somarmos. Não, é vamos nos juntar para que haja multiplicação. E como vai ser a multiplicação? Através da palavra, da convicção que você tem na palavra que você recebeu. Isso é muito assim, para mim, muito constrangedor. Por quê? Porque eu vejo que às vezes nós esquecemos das coisas. Qual foi a palavra que nós recebemos no ano passado? Qual foi a palavra que você tem recebido? E o que você tem feito para você caminhar conforme essa palavra? Mas nós pregamos, às vezes, falamos muito, mas nós agimos de forma diferente. Por quê? Eu recebo uma palavra que eu vou avançar, que eu vou melhorar meus negócios, que eu vou melhorar no emprego, que eu vou melhorar no meu ministério, que eu vou avançar, recebi um projeto novo no meu ministério, no meio do caminho, esse projeto já acabou. Aí as coisas ficam difíceis, então eu já não sei mais se eu vou conseguir avançar, que nem eu recebi a palavra. Qual é o Deus que nós estamos demonstrando por aí? Não é o Deus que nós pregamos por aí, é o que eu estou demonstrando. E eu preciso demonstrar que o meu Deus, ele cumpre princípios. E novamente pega o gancho da ministração da Mi. O Senhor só vai encerrar um ciclo quando ele tiver um sucessor para assumir a tua posição. Ele não vai deixar nada inacabado. Ah, tá bom, filho. Vai, deixa tudo aí. Não, precisa avançar. Ai, já estou cansada desse ministério, eu não quero mais. Ai. Se você vai sair, se o Senhor colocar um substituto. Se o Senhor trouxer um sucessor. Um substituto não, porque o Senhor não põe substituto, ele põe sucessor. Substituto pode ser qualquer um. Mas sucessor é aquele que vai continuar dentro do propósito. Ai, o meu emprego, ai, não aguento mais. Comece a orar por uma porta aberta mesmo. Você não tem que ficar lá e morrer lá. E aí eu vou contar outra coisa para vocês. O Senhor falou para mim que doeu na alma, assim, e eu vou também compartilhar com vocês. Gente, eu só apanho. Vocês têm noção. No começo do ano, no final do ano passado, eu comecei a ir para... Falei, vou fazer a faculdade, vou voltar para a faculdade, tal, que não sei o quê. Estava toda animada, vou fazer a matrícula, tal, que não sei o quê. Aí o Senhor veio e falou assim, você vai voltar a trabalhar 8 horas, de segunda a sexta. Eu estava em casa. Meus horários maravilhosos, fazia tudo a hora que eu queria, que eu bem entendesse, consulta, saía com amigas, uma gagamenta, da maravilha a minha vida. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Depois de um período grande, porque não foi fácil aceitar, aí eu falei, tá bom, Senhor, vou ser obediente, não vou demorar tanto dessa vez. E aí, quando foi, aí passado, eu falei, bom, não vou conseguir fazer a faculdade, né? Porque eu já não tenho mais o pique de fazer faculdade à noite, depois de trabalhar o dia todo. E eu sou Caxias no trabalho. Então, eu passo o dia inteiro na tela do computador, eu nem ia ter pique para, à noite ainda, pegar uma... Falei, ai, não vou fazer mais a faculdade, aí desisti, enfim. Aí eu fui fazer o curso de psicanálise. Falei, vou fazer. Me matriculei, comecei a assistir, veio férias, e para retornar para as aulas? Online, piorou. Falei, ai, meu Deus, vai ser difícil esse negócio aí. Por fim, desisti. Aí, esses dias, um mês atrás, eu muito brava, estava dirigindo, falando para o Senhor, poxa, Senhor, agora que eu tenho condição, tenho tempo para fazer a faculdade, não posso fazer a faculdade, que é uma faculdade que eu queria muito. Aí eu começo a fazer o curso, também não está desenrolando. E o Senhor olhou para mim assim e falou assim, então... Se você tivesse sido obediente naquela época, hoje você estaria desfrutando desse benefício. Mas você quer desfrutar do seu benefício, quer fazer o que você quer, ou quer ser obediente? Aí eu quero ser obediente, porque né, estava fresco na cabeça, então eu quero ser obediente. Aí o Senhor falou assim, e quanto ao outro curso, desde quando eu falei para você fazer?
Você que quis, é claro que você não ia conseguir. E ainda o Senhor olha para mim e fala assim, eu te conheço. Eu comecei, como uma boa filha de Deus, chorar no carro, pedir perdão para o Senhor. Falei, tá bom, Senhor, eu sei, eu abro mão mesmo. Não vou mais ficar chorando pela cebola, não vou mais, né? Deixa a cebola para lá, porque eu sei que tem manjar vindo por aí. Amados, é sobre isso. É sobre você estar onde Deus quer que você esteja. A gente precisa parar de querer fazer o que a gente quer. Porque eu sou crente. Sim, você é crente, mas há um propósito sobre a sua vida. E o propósito, ele transcende você. É sobre o reino. É sobre Deus estabelecer vidas salvas através da sua conduta, do seu andar, do seu agir. Não é sobre nós. Sabe? Então, quando você recebe uma palavra, qual é a palavra que você recebeu? Que projeto o Senhor te deu e você deixou no meio do caminho? Porque daí eu fui fazer uma análise. E eu queria que você hoje fizesse essa análise. Quantas palavras você já recebeu que ficou no meio do caminho? Porque você não teve a perseverança de continuar. Porque estava difícil? Vai ser difícil mesmo. Porque toda vez que o Filho de Deus ele se estabelece e ele de forma intencional, ele vai de acordo com o propósito que o Senhor deu a ele, o inferno vai se levantar para parar mesmo. O inferno quer que você pegue atalhos. Eu fui pegar um atalho no curso online. O Senhor foi muito, muito franco comigo. Ele não falou nada para mim. Aí estou eu agora, sem fazer curso nenhum. Trabalhando 8 horas. Mas desfrutando de uma paz e uma alegria que transcende. E aí, para completar tudo isso que eu estou falando para vocês, olha só a minha vida como tem sido difícil, amados. Para completar, eu converso com uma amiga minha, que há muito tempo eu não encontro, e a gente falando, tal, que não sei o quê. E aí eu falei para ela, agora não dá para ela. Me chamou para tomar um café, eu falei, agora não dá, meus horários estão tão ruins, voltei a trabalhar. Aí ela, não acredito. Eu voltei, menina. Ela, não, lá no escritório que você trabalhava antes? Eu, Aí, olha só que ela me fala, então, Su, quando você saiu, achei estranho, porque não foi o Senhor que tinha te dado uma palavra que você ia voltar? Mas eu nem quis falar nada, né? As pessoas não esquecem. Quando a gente recebe uma palavra, que a gente fala da palavra, o Senhor me deu essa palavra, que eu vou avançar, que eu vou crescer, que eu vou estabelecer isso, que o projeto que o Senhor me deu no ministério é esse, vai florescer, vai desandar, vai desabrochar, que o meu emprego vai ser abençoado, que eu vou crescer na empresa, e as pessoas não esquecem. E aí é que vem o pulo do gato, né? Como diz o outro. Qual é o Deus que nós temos demonstrado por aí? Um Deus que é bipolar, muda de ideia no meio do caminho? O Senhor nunca vai fazer isso. O Senhor, quando Ele estabelece, Ele não é inconsequente, Ele não é menino para mudar de ideia porque simplesmente Ele quer. E nós não somos marionetes na mão do Senhor. Nós somos filhos. Desobediente às vezes, mas somos filhos. Quando você traz essa palavra e essa convicção que você recebe uma palavra do Senhor, vai dar o sangue na canela, como dizem, você vai continuar. Vai perseverar até que aconteça. Vai chorar, vai ranger mesmo assim a boca, vai cerrar os dentes, vai querer dar um murro em alguém. Desculpa, pastor. É plum.
Mas você vai segurar e você vai continuar, porque eu tenho um propósito, O Senhor me deu a palavra, o Senhor me deu a palavra, o Senhor me deu a palavra, o Senhor me deu a palavra. Então eu vou continuar, eu vou perseverar. Nossa, está desabando o teto, o Senhor me deu uma palavra, vai desabar, nada vai acontecer. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Estou nessa aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E você vai, mas você caminha, você anda. E você desfruta daquilo que o Senhor projetou para você. Para mim, não queira retornar para um lugar de obediência. É doloroso, eu falo pela minha experiência. É doloroso. Mas é gratificante quando você entra num lugar de obediência, que você entende que vidas são salvas pela sua conduta, pela forma como você anda. Que você permanece, não se desvia para a direita nem para a esquerda, mas você permanece no alvo. É a palavra, vamos fazer para que a palavra aconteça. É tão interessante isso que lá em Lucas 14... Peraí, mas acho que é isso. Cadê? Lucas 14, aqui ó, diz assim... Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo, este homem começou e não pôde acabar. Deus, Ele se importa com aquilo que nós fazemos, com a palavra que nós recebemos. É preciosidade. Quando você recebe uma palavra, não se dê por comum. Não trate aquilo como comum. Trate como algo precioso. Trate como algo valioso. Trate como algo que vai determinar a sua vida. Se você não quer pensar nos outros, pense pelo menos em você. Vai determinar a sua vida. Por quê? Se você não quiser pensar nos outros. Porque tudo que nós fazemos vai refletir em alguém. Para salvação ou para condenação. Para salvação ou para condenação. Então, é essa pergunta que eu faço para você. O que você tem deixado inacabado? O que você tem recebido do Senhor que ficou se perdendo por aí? Se o Senhor falou, vai acontecer. Se o Senhor falou, você vai chegar lá. Não importa como. Ai, mas olha, o inferno se levantou. O inferno, ele pode se levantar do jeito que ele quiser. Você tem a palavra do Senhor. Vai, faz, alcance, avance. A palavra do Senhor para você é essa. Quem é o inferno diante da palavra do Senhor? Quem é? Se você tem a palavra, se você anda de acordo com essa palavra, o inferno não tem poder sobre a sua vida. Adversidades vão acontecer, desafios vão vir, os problemas vão surgir, mas você vai sair vencedor, porque a palavra diz que você é mais que vencedor sobre todas essas coisas. Mas até que ponto eu tenho essa convicção da palavra do Senhor? Até que ponto eu não romantizo a Bíblia? Porque a Bíblia, ela tem inúmeras promessas para nós. Mas às vezes nós fazemos coisas que parece assim que a gente está lendo um livro de romance, de uma ficção, né? Há uma história, sem H, que é muito legal, comum, mas acho que para mim não serve. Porque a palavra diz que ele traz cura sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas se eu não creio na palavra, eu estou romantizando ela. Foi legal naquele tempo. Já ouviu a pessoa que fala, mas Jesus era Jesus. Mas Jesus disse que a gente pode fazer tudo o que ele fez. Jesus não pecou porque ele era Deus. Mas o Senhor fala, vai e não peque mais, todas as vezes que ele curava alguém. Como que ele ia falar algo que você não pode fazer?
Como que ele vai te falar algo que você não é capaz humanamente de corresponder àquela palavra? A palavra do Senhor é fiel. Se tem duas coisas que eu tenho uma convicção assim intacta na minha vida, é que a morte chega para todo mundo, a não ser que Jesus volte, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, ela se cumpre na minha vida. É as duas certezas que eu tenho na minha vida. O resto não tem mais nada, não. Achava que o meu cabelo nunca ia cair, está caindo. A palavra de Deus, ela tem que fazer efeito na nossa vida de forma consistente. Porque quando nós andamos, quando nós avançamos, há um rastro que fica para trás. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa: qual é o rastro que você tem deixado para trás? É um rastro de coisas inacabadas? De coisas que o Senhor falou que você ia fazer, seja no ministério, seja na vida profissional, no casamento, na família, no trabalho, com a faculdade? Ah, mas Suzy, eu estou igual a você, já não tenho mais idade para a faculdade. Se você tem uma palavra do Senhor que você vai poder fazer a faculdade, meu filho, vá. Manda ver, vai fazer mesmo. É a palavra, porque o Senhor tem propósito naquele lugar através de você. Se o Senhor falou que você está encerrando um ciclo naquela empresa que você está, glória a Deus, Senhor, manda uma pessoa para continuar, um sucessor, e abre uma porta extraordinária para mim. É assim que vai acontecer. Mas não seja aquele que vai fazer do jeito que quer. Pela experiência que eu tive. Talvez você não vai passar uma experiência dessa, em nome de Jesus, talvez não. Mas tem outras coisas, às vezes é no ministério. E aí cai em outro problema, outra questão. Você se torna uma pessoa extremamente frustrada, porque nada acontece na sua vida. Você entra naquele looping de eu começo um projeto, eu começo um emprego, mas nunca está bom. Eu começo um namoro, daqui a pouco termina. Não, em nome de Jesus, né? Nós somos crentes, né, irmão? Namoro também, aí fica complicado. Mas, assim, querendo ou não, brincadeiras à parte, você começa e não termina. Começa e não termina. O Senhor me deu um projeto, então, bora lá para o projeto. Esquece. O Senhor falou que essa empresa é a empresa. 6 meses depois já está pedindo a conta. Para durar, né? Durou 6 meses, porque tem gente que 1 mês já não é aquilo que eu queria. E aí você se torna uma pessoa extremamente frustrada com a vida. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Imagina, você culpa a Deus pelos seus fracassos. Querendo ou não, consciente ou não, você culpa a Deus pelos seus fracassos. Por quê? Porque você sabe que Ele é poderoso para fazer, mas Ele não fez com você. Mas a gente não se coloca no lugar de que o passo errado quem deu foi eu. Então, hoje, eu quis trazer isso para vocês, porque realmente, olha, eu falei, estou com frio na barriga. Senhor, é isso mesmo, Pai. Eu queria muito trazer uma palavra de poder, de fogo, mas não, o Senhor fala, não. Ai, gente, eu não tenho. Eu até queria, mas não dá. Por quê? Porque nós precisamos despertar. Gente, hoje em dia, o Brasil é o país dos evangélicos. Mas se você parar para analisar, crente mesmo, são poucos. São evangélicos mimados que não têm a capacidade de aguentar uma dura, um confronto, que se você bater o pé, já não são conhecedores da palavra, vive daquilo que escuta, e não importa de onde seja, qualquer coisa serve. Aí eu lembro do pastor falando, se você não tem um destino, qualquer lugar é lugar, alguma coisa assim? Bom, enfim, é isso, entenderam, né? Aí, obrigada, Mi. Se você não tem um propósito, qualquer destino serve. Ou, vamos falar, todos os caminhos levam a Deus.
Então, assim, hoje em dia está difícil nós sermos cristãos verdadeiros. Por quê? Você se torna o chato da situação. Você corrige quando tem que corrigir, você instrui quando tem que instruir, você sempre vai trazer a palavra, porque o Espírito Santo vai brotando, né? Aí você quer fechar sua boca, você não consegue. É blu, 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 vai fluindo. Por quê? Porque hoje em dia, todo mundo é crente. Todo mundo fala em nome de Jesus, todo mundo fala o sangue de Jesus tem poder, mas ninguém conhece a palavra. E a palavra é quem traz o poder sobre nossas vidas. Não é um jargão, é a palavra que traz a autoridade sobre as nossas vidas. Então está difícil, mas o mundo, o Senhor não, mas o mundo tem pressa de pessoas pregando esse evangelho que nós pregamos, de confronto. As pessoas estão sedentas de pessoas que confrontam, que falam, para de ser mimada, Suzy, e faz o que eu estou te falando. Que foi o que aconteceu comigo. E aí imagine, mais de 14 anos depois, estou eu fazendo aquilo que eu deveria ter feito lá atrás. E hoje talvez estaria desfrutando de outras coisas. Amados, eu queria que você fechasse seus olhos.